Começando mais um react aqui no canal Planeta do Conhecimento. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão aqui online no meu canal. Para quem não me conhece, sou o biólogo Gabriel. Hoje nós vamos reagir a um vídeo do mundo inverso, continuando a nossa saga da cobra real. Cobra real ou cobra rei é o terror das cobras. Mas por que você não fala cobra rei? O biólogo Henrique chama ela de cobra rei. Gente, a palavra cobra é uma palavra feminina, tá? E rei é uma palavra masculina. Ah, mas existem as cobras machos. Sim, existe macho e fêmea. Só que eu tenho essa preferência de tornar ambas palavras, né, o substantivo e o adjetivo, ambos femininos ou ambos masculinos. Entendeu? Eu prefiro falar cobra real, mas tá certo. Se você quiser chamar de cobra rei, pode chamar. Entendeu? Cada um tem sua preferência. King Cobra significa cobra rei, né? Mas também é cobra real, sabe? Significa a cobra que representa a realeza, como já está dizendo o título do vídeo. É o terror das outras cobras, é o terror das outras serpentes. Vamos ver o que o mundo inverso trouxe pra gente. Já imaginou dar de cara com uma cobra tão nervosa que é capaz de tentar engolir outra cobra inteira, mesmo que isso custasse sua própria vida? Nossa, olha o estrago que essa pita reticulada causou na cobra real. Na maioria das vezes ambas vão a óbito, tá? A cobra real porque é esmagada pela constrição, né, acaba sendo sufocada, acaba indo, né, de arrasta pela asfixia, e a Piton acaba sendo envenenada por essa peçonha potente da cobra real. Ou então dar de cara com uma outra cobra considerada a mais venenosa do mundo. Bom, a gente... Não. Vocês lembram que eu falei pra vocês, tá? Desculpa te corrigir. Mas a gente já viu, o próprio biólogo Henrique, outros biólogos aí que também comentam sobre as serpentes, o Richard e outros aí, outros cientistas, outros pesquisadores, outros educadores ambientais, outros veterinários, infectologistas, todo mundo da área que já comentou sobre serpentes, já foi comprovado que a mais peçonhenta, mais venenosa de todas é a taipã do interior. A cobra real é a maior serpente peçonhenta do mundo, porque é a mais comprida, certo? O tamanho dela é maior. Em comprimento, ela é a maior de todas do mundo, entre as peçonhentas. Ela é uma das mais peçonhentas do mundo, sim, mas não é a top 1. Tá? Só para corrigir. É a top 1 em termos de tamanho das peçonhentas, de poderio, de estratégia de caça, a serpente que vence as outras no X1, porque ela é a principal ofiófaga, porque tem um gênero único dela, o Ophiophagus, né? Predadora de serpentes, comedora de serpentes. Pois é a número 1 das cobras, mas não é a mais peçonhenta, não é a mais venenosa de todas. A gente sabe que as serpentes estão aqui ocupando um belo lugar na cadeia alimentar, né? E quando se diz de animais que a galera tem medo, a gente não pode descartar uma bela cobra gigante ou então pra lá de venenosa. Uma coisa é certa, com essas criaturas é melhor nem mexer, e você vai descobrir muito bem no vídeo de hoje. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Covil das Cobras. O leão é conhecido como o rei da savana, isso porque ele é possivelmente a criatura mais magnífica do seu habitat natural. O gavião real, também conhecido como arpia, também... Antes de chegar na arpia, ele falou aqui do leão, certo? Mais magnífica do seu habitat. É, a criatura mais magnífica? Bom, isso já é mais relativo, né? Isso é relativo, mas o que a gente tem que levar em consideração, por que o leão é considerado o rei da selva? Porque ele se comporta como um rei, ele está inserido num bando, numa sociedade. É a única espécie de felino no mundo que vive em bando, que lidera um bando. Lidera o bando, ele se comporta como um rei, entendeu? Ele é tratado como rei pelos demais integrantes do bando, entende? Por causa disso, por causa dessa imponência, dessa sagacidade, dessa ferocidade, entendeu? Dessa autoestima de rei que o leão tem. Por isso que ele é chamado de rei da selva, rei dos animais. Não é só porque ele é bonito, porque ele é magnífico. Tem muito ainda a ser analisado para a gente poder considerar o leão o rei dos animais, o rei da selva. Ele é considerado, sim, pelo seu comportamento, pela
sua vivência em sociedade. Habitat natural. O gavião real, também conhecido como arpia, também leva esse nome por ser o dono do espaço aéreo em que ele vive. Também, mas lembrem-se do que eu já falei pra vocês, essa estrutura aqui na pena que lembra uma coroa, entendeu? E por ser a maior espécie de ave de rapina do mundo, a maior ave de rapina do mundo é a arpia, também chamada de gavião real por causa dessa estrutura da pena na cabeça que forma uma coroa, entendeu? Por isso que é coroa, realeza, né? Rei, rainha, né? Por causa disso. E sim, é uma das maiores aves voadoras do mundo, não é a maior ave voadora do mundo. Esse posto pertence ao Condor dos Andes, não é a maior ave do mundo, porque pertence ao avestruz esse posto. Mas é assim a maior ave de rapina do mundo, a maior ave de rapina do mundo. Conhecido como arpia, também leva esse nome por ser o dono do espaço aéreo em que ele vive. Esses são dois animais com sangue nobre, que são reconhecidos logo que se bate o olho neles. Porém, a natureza esconde alguns outros reis, e um deles é bem tímido, viu? Apesar de bastante assustador. Chamado de cobra-rei, essa é uma serpente que vive no sul da Ásia, e chama muita atenção por suas características peculiares. O único membro do gênero chamado Ophiophagus. Esse poderoso réptil recebeu esse nome por conta da sua dieta muito específica, a de comer outras serpentes. Mas nós não vamos nos aprofundar nisso agora. Primeiro é importante dizer que apesar de muito perigosa, essa espécie não é conhecida por ser agressiva. Na Ásia, onde é encontrada, muitos encantadores de serpentes preferem adestrar um desses animais justamente por serem fáceis de lidar. Eu não diria fácil de lidar, mas obviamente a serpente, né, a cobra real, ela não é a das mais agressivas. A mais agressiva de todas do mundo é a víbora de Russell, tá? Existe a víbora de Russell, a víbora escama de serra, né? Essa serpente, de preferência quando são viperídeos. Aqui no Brasil, nós temos 3 viperídeos. A maior serpente peçonhenta do Brasil é a surucucu, que vive lá na Amazônia, que também é conhecida como pico de jaca. A gente tem a jararaca da mata, né, do gênero Bothrops. A maior Bothrops de todas é a jararacuçu. Lá na Ilha da Queimada Grande, Ilha das Cobras, a gente tem uma poderosa jararaca, jararaca ilhoa. Também são viperídeos, porque pertence à família Bothrops, que são as serpentes solenógrafas, são víboras, né? Tem a víbora do Gabão. Enfim, tem várias espécies aí de víboras. No Brasil nós temos 3, né? A cascavel, a surucucu, a jararaca. O gênero delas são várias, são as 3 principais que a gente tem que levar em consideração de viperídeos de serpentes solenógrafas, que geralmente são mais agressivas, porque causam mais acidente. Elas são mais temperamentais, são mais territorialistas. Mas não significa que elapídeos são bonzinhos, né? Que são 100% mansos e dóceis. Elas geralmente produzem mais peçonha, uma peçonha mais potente, são mais tóxicas. A toxicidade dos elapídeos normalmente é maior do que dos viperídeos, enquanto a periculosidade dos viperídeos geralmente, na maioria dos casos, é maior do que nos elapídeos, mas não vamos generalizar, entendeu? A cobra real, ela não costuma sempre ser agressiva, sempre ser territorialista ou temperamental, que já são mais raros os casos de ataque. Ela já é mais relutante em morder, assim como a crate, como a taipan, como as corais aqui do Brasil, né? Mas quando morde, quando dá um bote, injeta, né, um dos venenos mais tóxicos do planeta, entendeu? Então por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque as serpentes são animais imprevisíveis. O reinado delas fica por conta da sua vivência no mundo animal, porque é difícil achar uma cobra que possa parar Isso é uma naja, tá? Só pra deixar claro. sua fome insaciável. E tudo isso se deve a 2 fatores muito importantes: seu tamanho e a sua toxina. Com tamanhos que variam muito, mas com alguns registros de 3 a 4 metros, a cobra-rei é uma gigante da sua região. Por conta desse tamanho, ela também possui uma força descomunal, capaz de sufocar suas vítimas sem muito esforço. Nem mesmo... Na verdade, o que apareceu nessa imagem aqui? Era... calma aí. Isso aqui é uma piton reticulada, a maior serpente do mundo, causando sufocamento na cobra real, enquanto a cobra real está injetando a peçonha no corpo da piton. Normalmente, as duas vão de arrasta. Aliás, normalmente a cobra real vence. Em outros casos, as duas acabam indo a óbito, mas é muito raro
uma Piton vencer a cobra real e sair viva, tá? Dificilmente, vai depender de quem for mais rápido, de quem for mais ligeiro na hora de dar o bote. Que a gente sabe, Piton não tem peçonha, não tem veneno nenhum. São serpentes áglifas, que tem vários dentes como a gente, né? Que são serpentes focadas na constrição, na mordida. Em matar no sufocamento, na asfixia. E vai enrolando o corpo, vai apertando para pressionar os órgãos internos, para dificultar a função dos sistemas. Aí a presa vai ter, né, a falha múltipla dos órgãos pela falta de respiração, não vai receber sangue no cérebro, é uma asfixia, um sufocamento, um esmagamento. É o que as serpentes constritoras fazem. Jiboia, periquitamboia, sucuri, enfim, caninana, mussurana. Tem várias serpentes aí que não são peçonhentas, não produzem nenhuma peçonha, nenhum veneno, nada. Entendeu? Diferentemente da cobra real, que é proterógrafa, aí sim produz uma poderosa peçonha neurotóxica, que é sim de interesse médico. Mas nesse caso que a gente está vendo aí, provavelmente ambas foram a óbito, ambas. Mas normalmente quem vence é a cobra real. E a cobra real costuma se alimentar de pitons. E consegue engolir pitons até adultas. Sim, é mais fácil de engolir filhotes juvenis, mas pode sim acontecer de uma cobra real conseguir ingerir a piton. Sufocar suas vítimas sem muito esforço. Nem mesmo as grandiosas pitons conseguem lidar com essa caçadora, viu? Outro fator importante para todo esse domínio da cobra rei vem da sua toxina. Em um nível de agressividade, o seu veneno não chega a ser dos mais poderosos do reino animal. Mas não é só de potência da toxina que vive uma serpente, né? Podendo liberar cerca de 7 milímetros do seu veneno em uma única mordida. Essa quantidade faz que um grande tigre não sobreviva se contaminado. Até mesmo os elefantes, né? A peçonha da cobra real é suficiente para matar um elefante macho adulto, justamente como ele colocou o exemplo. Obviamente esse é o elefante africano, que habita a savana africana, mas obviamente os elefantes que vão se encontrar com as cobras reais, que poderão ser vítimas, são os elefantes asiáticos ou indianos. Porque a cobra real habita a Índia e Sudeste Asiático, não habita a África. Até mesmo um elefante poderia não aguentar essa dosagem. Para se ter uma noção maior, esses mesmos 7 milímetros seriam capazes de derrubar 20 seres humanos adultos. Força bruta e muito veneno é isso que faz da cobra rei uma poderosa predadora. Olha lá, colocou a imagem de Naja de novo. Toma cuidado com isso. Que ainda leva o título de maior serpente venenosa da Terra. Mas vem cá, esse tamanho todo, um poder que só o incrível Hulk para derrotar e um veneno também capaz de grandes coisas. O que é que ela come, Thiago? Bom, vamos ver isso agora, né? No Instituto Mauá de Tecnologia, você se prepara para o mundo para ser um profissional Nos aprofundamos no que realmente essa cobra come. Não deixa de ser nenhuma surpresa que o seu cardápio favorito seja de cobras, né? Até porque eu já falei essas características que ela tem. Ophiophagos significa literalmente devoradora de serpentes. Um animal que tem isso aí no topo do seu menu predileto. Por conta disso, de ser imbatível dentro do seu reino, essa espécie foi chamada de cobra rei. É como se um líder soberano tivesse devorado todos do seu castelo simplesmente porque ela tem o poder para tal proeza. Por isso a cobra rei é tão temida por outras cobras. Apesar dessa base alimentar muito consistente, a cobra rei não descarta outros animais para sua alimentação. Ela devora pequenos roedores, pássaros, sapos e o que mais estiver no seu alcance. Só será raro ela lidando com presas maiores como grandes mamíferos ou répteis de grande porte. Nesses casos a cobra rei costuma ficar acuada e ao se sentir ameaçada, ela abre a pele da sua garganta para espantar os adversários, muito parecido como uma Naja faz. Agora, o que realmente é parecido, mas como eu falei, existe parentesco entre elas, sim, por serem lapídeos. Mas a mais próxima, um parentesco maior, é com a mamba negra, a serpente africana, mais peçonhenta da África. Realmente assusta nesse momento em que elas querem espantar os seus inimigos é o silvo que a cobra rei solta, ou seja, o barulhinho ali ensurdecedor que faz com que os pelos se arrepiem por completo, meus queridos. Vocês viram o barulho?
parece um cachorro rugindo, né? Rugindo. Parece um cachorro rosnando. Um leão preparando um rugido. Parece muito, né? Muito análogo a um rosnado de um canídeo, de um lobo. É algo intimidador. Por isso que as serpentes têm medo, ficam intimidadas na presença da cobra real, assim como outros animais, mamíferos, répteis, peixes, aves. Muitos têm medo. Até os elefantes asiáticos já começam a ficar, né, meio trêmulos, meio assustados na presença da cobra real. Dona de uma dieta nada comum e sendo a maior serpente venenosa do planeta, a cobra-rei também surpreende quando o assunto é amar. Primeiramente, essa espécie já é diferente de muitas outras, pelo simples fato de que o macho é maior do que a fêmea. Exatamente. É maior que a fêmea na maioria das serpentes, né, em quase todas. Enfim, sei lá, uns 90 e poucos % das serpentes, as fêmeas são maiores, né? Esse é o dimorfismo sexual delas. Na cobra real, o macho é maior. O macho que chama mais atenção. Enfim. O mais comum quando a gente fala de cobras é que a fêmea seja maior em relação ao tamanho do que o macho. Mas os machos da cobra-rei podem chegar até 5,5 metros. Naja, de novo. Mas não importa o tamanho desses bichos, já que eles ainda preferem viver em duplas, seja para aproveitar a companhia, o calor ou a parceria nos combates. Esses animais têm uma tendência maior ao amor. Durante o período de acasalamento, essas cobras ainda fazem uma dança juntas e logo se enroscam para permanecer assim durante um bom tempo. Realmente o amor está no ar quando o objetivo é procriar a espécie. Só que nem tudo são flores quando se fala da cobra-rei. Depois de fecundadas, as fêmeas é quem cuidam dos filhotes. Diferente da esmagadora maioria das serpentes, a cobra-rei faz um ninho para os seus ovos. Folhas, gravetos e pedras podem ser usados como material. A cobra então divide o ninho em dois ambientes. Uma parte, uma inferior, que será usada para os ovos, que são entre 20 a 50, e a segunda parte, essa superior, é guardada pela mãe. A progenitora fica na proteção dos seus filhos até pouco tempo antes deles se livrarem das cascas dos ovos. No entanto, ela não fica para ver os seus bebês nascerem. É nessa parte que as flores ganham espinhos. O, abre aspas, amor de uma mãe cobra-rei por seus filhotes vai até onde sua fome bate. Acredita-se que elas deixam os seus ninhos pouco antes do bebê nascer para não correr o risco de acabar comendo o seu próprio filhote. Parece até que esse animal vive o fardo do seu próprio sucesso, né? Devem procriar, mas nunca ficar de fato com seus filhos, porque o estômago pode falar mais alto e assim acabar com eles. Estudo na África. O herpetólogo Brian Meredith estava no deserto de Kalahari, na África do Sul, realizando um estudo para descobrir o uso dos recursos de algumas cobras, como a cobra do cabo e a serpente da árvore. Ao atender o chamado de que duas serpentes amarelas estavam brigando entre si, Brian e outros pesquisadores foram até o local registrar o momento e estudar o comportamento dessas cobras. Mas o que eles encontraram lá foi somente uma cobra muito bem alimentada. Meredith é um pesquisador da Universidade do Cabo Ocidental na África do Sul e conduz um estudo que mostra como as serpentes também costumam se alimentar de outras serpentes da sua própria espécie, como elas vivem e por que fazem isso. Já era de conhecimento entre os estudiosos que as cobras se alimentavam ocasionalmente de outras cobras. Porém, durante esse estudo, encontraram evidências claras de que isso acontecia mais vezes do que o imaginado. Vale lembrar que esse estudo foi feito em uma região específica da África, porém existem cobras em outros continentes que apresentam essas mesmas características. Pensava-se que o canibalismo entre as serpentes só seria visto em épocas de extrema dificuldade, quando essas não conseguissem se alimentar de suas presas de costume. Porém, esse estudo mostrou que de 14 a 43% da dieta das espécies estudadas consistia em se alimentar de outras serpentes. E eles parecem ter uma preferência, viu? Segundo os estudos, 1/3 da alimentação delas corresponde a cobras biútas. Ao continuarem os estudos, eles buscaram entender como as 6 espécies de cobras encontradas na África do Sul viviam e se alimentavam.
A cobra do cabo, por exemplo, possui uns métodos muito estranhos e até costuma se alimentar de outras serpentes já mortas. Porém, em um estudo de 11 anos atrás, não mostrou que elas possuem essa característica. Ou seja, seria um hábito adquirido recentemente. Uma espécie já conhecida por se alimentar de outras serpentes é a cobra-rei. Isso porque já faz parte da sua dieta se alimentar de outras cobras. Mas o que mais chocou os estudiosos é que eles acreditavam que as cobras se alimentavam de espécies de cobras diferentes da sua. Porém, eles descobriram que pelo menos 5 das 6 espécies que estavam sendo estudadas se alimentavam de outras serpentes da própria espécie, tornando tudo isso uma verdadeira loucura, né? Ofiofagia é o ato de se alimentar de cobras e essa característica foi encontrada somente entre os machos das espécies estudadas, sendo que nenhum ato de canibalismo foi encontrado entre as fêmeas da pesquisa. Mas por que será que eles fazem isso, né? Bom, existem diversos motivos que podem apontar como razões que os levariam a fazer isso. O acasalamento e a disputa por recursos estão entre alguns dos motivos. Ou seja, elas não se alimentariam de outras cobras somente para matar a fome, mas também como forma de literalmente liquidar um adversário que ameaçava sua própria sobrevivência. É literalmente ou ele ou eu, né? Vale tudo para sobreviver no reino animal, família. Um especialista de serpentes chamado William Hayes disse que o estudo era fascinante. Em uma entrevista ele disse o seguinte: talvez estejamos tentando assumir que os efeitos da ofiofagia nesse grupo são menores, mas eventos relativamente raros podem às vezes ter implicações profundas. Comer um único concorrente pode na verdade significar a diferença entre sobrevivência e garantir um acasalamento. É meio óbvio, mas eu preciso ressaltar que elas se alimentam de outras serpentes menores que elas, e isso pode acontecer quando elas estão indo caçar ou até mesmo depois de uma briga, né? Esse estudo é extremamente importante porque o que as cobras comem implica diretamente nas toxinas encontradas nas que são venenosas, claro. Ou seja, cobras de espécies parecidas podem apresentar toxinas diferentes em seus venenos por causa do que elas comem, e isso também pode implicar diretamente nos tratamentos que os humanos terão de fazer ao ser picado por alguma delas. Isso porque o antídoto que pode ser eficaz contra o veneno de uma cobra encontrada em um determinado local pode não ser eficaz contra a mesma espécie encontrada em outro lugar. Mussurana. Mussurana. Essa serpente é mais conhecida como serpente do bem, a serpente boa, porque ela se alimenta de diversas serpentes que são peçonhentas aqui no Brasil, né? Nas Américas acontece muito a mussurana, e ela é imune a diversas peçonhas, e ela se alimenta de várias serpentes peçonhentas e não peçonhentas. Elas meio que protegem a gente de levar picada das serpentes peçonhentas, que ela faz esse controle biológico, né, desses animais que poderiam fazer muito mal para a nossa saúde, para a saúde pública. A mussurana é de extrema importância. Bom, vamos falar agora da cobra mussurana, né, que também é conhecida como cobra preta, justamente por ela poder ser encontrada em várias regiões do Brasil. Ela pode ser encontrada em regiões como no centro, sudeste e sul do país, além de também poder ser encontrada em outros países como Paraguai e Argentina. Ela possui hábitos diurnos e habita principalmente em lugares que têm uma vegetação mais densa. Ela possui um porte que vai desde pequeno para médio e pode chegar a atingir 2,40 metros, família. É comprimento para dar de cobra, né? Assim como o seu tamanho, a sua coloração pode mudar ao longo da vida, já que quando ela é mais jovem, a cor do seu corpo é mais rosada e sua cabeça preta. Porém, quando alcança a fase adulta, ela fica mais preta azulada, além de ter uma faixa branca em algumas ocasiões. Além disso, ela também é chamada de limpa-campo. Olha o biólogo Henrique aí, o biólogo das serpentes, o maioral aqui do YouTube, o meu maior ídolo para criar esse canal, minha maior inspiração. Tem outros também, mas ele é o top 1. Enfim, ele que diz que a cobra-rei é o número 1 das cobras, né? A cobra real é a número 1 das serpentes, e ele é o número 1 dos biólogos aqui do YouTube, aqui das redes sociais. Olha ele aí mostrando uma mussurana, né? Preta e branca, ó.
Que animal bonito. Justamente por comer alguns lagartos e também pragas como ratos. Por esse motivo, a mussurana também pode ser encontrada em fazendas, sendo usada como animal de estimação de agricultores para afastar cobras peçonhentas do seu gado, não é mesmo? Para vocês terem uma noção, em 1930, um plano foi desenvolvido para que ela pudesse ser usada para controlar a grande quantidade de jararacas em algumas regiões do país. Jararaca, família. Por conta disso tudo, ela também é conhecida como cobra do bem, porque ao menos quando ela se sinta ameaçada, ela normalmente não ataca humanos, e o seu veneno também não apresenta muito risco para nós. Ela é quase... Só uma correção. Existe, na verdade não é um veneno, não é bem uma peçonha. Quer dizer que a mussurana é peçonhenta? Não. Na verdade ela produz uma leve toxina, ela é opistóglifa, assim como as cobras cipó e como as falsas corais, né, como a maioria das falsas corais, elas possuem a presa aqui atrás, diferentemente das proteróglifas que tem a presa bem na frente, para injetar a peçonha, como as solenóglifas que tem aquela presa grande, que é móvel, que é retrátil. Enfim, as opistóglifas, elas possuem a presa atrás. E elas têm uma toxina que causa alguns efeitos, né, alguns danos, né, de leve ou média intensidade, que não tem importância médica, entendeu? Não é uma toxina poderosa, mas causa uns probleminhas ali, né, pode causar uns danos, pode, mas não danos profundos e a longo prazo que poderiam levar ao óbito, algo do tipo, né? Com a gente, não. Mas sim, gente, a mussurana, ela é uma grande ofiófaga, se alimenta de diversas serpentes, incluindo as peçonhentas de interesse médico. Como eu falei, gente, opistóglifa tem toxina leve. As proteróglifas e as solenóglifas, que são as principais peçonhentas de interesse médico. A proteróglifa que tem a presa fixa. E a solenóglifa que tem a presa móvel. E a ágrifa que não tem peçonha nenhuma, não tem toxina nenhuma, que só se alimenta através da mordida e da constrição. Indestrutível, já que é imune aos venenos das cobras de jararacas e também da cascavel. Porém, sua inimiga mortal é a cobra-rei. Isso porque o seu veneno realmente afeta e mata as mussuranas. Só que o que a gente tem que levar em consideração em aspectos geográficos, biogeográficos, elas vivem em continentes, em países, em locais diferentes. A mussurana, que está aqui nas Américas, e a cobra real, que está lá na Índia, no Sudeste Asiático, no Paquistão, enfim, nos países lá do Extremo Oriente, para vocês verem que as localizações geográficas são muito distintas, mas se encontrarem, quem venceria? A cobra real venceria, tá? É difícil alguma serpente vencer. Raríssimos casos de pitons reticuladas que venceram, e na maioria das vezes acabaram sendo mortas depois pela ação rápida da peçonha de baixo peso molecular. A mussurana foi usada como objeto de estudo há muito tempo atrás, pelo cientista Vital Brasil. Ele apresentou a espécie para um grande público através de um filme, em uma conferência que aconteceu em 1915. O documentário mostra a mussurana lutando contra uma jararaca e vencendo isso tudo, viu? Esse vídeo acabou, mas você pode deixar o seu like, você pode comentar também. Deixa aí sua opinião, você gostou desse vídeo? A gente se vê no próximo, tá? Um abraço e até lá. Muito canal. Você quer começar uma carreira em tecnologia? Confundi a palavra aqui, mas foi muito legal ver esse vídeo aí do mundo inverso. Pois é, gente, cobra real, terror das serpentes, é o número 1. Esse foi mais um vídeo da nossa saga da cobra real. Em breve vai sair o compilado de predação, tudo sobre dela, que eu já fiz, mas vai ser um vídeo ainda mais aprimorado. Vai ser um upgrade. Vai ser o vídeo da cobra real que vai sair. E a gente está criando essa playlist com vários reacts de pessoas que já relataram. Enfim, vocês curtiram o conteúdo? Se inscrevam aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações. Deixa muito like nesse vídeo porque ajuda o canal a crescer, fortalece o nosso engajamento. Compartilhe meu conteúdo com sua família e seus amigos. Me sigam nas redes sociais, arrobas abaixo na descrição. Lembre-se do nosso bordão. O conhecimento vai dominar o planeta porque aqui é o planeta do conhecimento. Um beijo, um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.